Tá demorando? Presidente, pode iniciar a sessão, que eu estou gravando também pelo OBS, eu acho que está com problema no Teams, tá? Tá bom, porque não apareceu ali o sinal da gravação, por isso que eu não comecei. Exato. Tá bom. Então, eu posso começar, não é isso? Sim, presidente. Bom, mais uma vez, bom dia. Estamos aqui na nossa reunião de julho de 2021. Estamos já no segundo dia de reunião, ainda na parte da sessão da manhã, dia 28 de julho de 2021. Então, nós fizemos um pequeno intervalo e agora vamos retornar aqui às nossas antecipações por participação do patrono. E peço, então, que a nosso suporte já peça para, se estiver na sala de espera, para que adentre aqui a nossa sala o patrono do processo número 49 da pauta, recorrente, Alípio José Guzmão dos Santos. É doutor Adalberto Calil. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigada. Item 49 da pauta, doutor Adalberto. Seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Item 49 da pauta, doutor Adalberto. Seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Então, já registrando que nosso colegiado aqui está completo, com a presença do conselheiro suplente, conselheiro Rodrigo Amorim, e vamos, então, julgar... já entrou doutor Adalberto, certo? Adalberto Calil. Adalberto Calil, perfeito. Bom dia, seja bem-vindo. É só esclarecendo que o nosso colegiado está completo e temos aqui a presença de um suplente, conselheiro Rodrigo Amorim, em substituição à conselheira Rita, a titular, que infelizmente teve um problema de saúde, não pôde comparecer à nossa reunião desse mês. Então, vamos então julgar o processo número 49 da pauta, relatoria do conselheiro Mário, recorrente a Alípio José Guzmão dos Santos, e ele vai fazer o relatório, e o senhor depois vai ter os seus 15 minutos para fazer a sustentação oral. Podemos iniciar então, conselheiro Mário? Sim, presidente. Aqui nós temos um processo que é relativo à omissão de rendimento decorrente da apuração incorreta de ganho de capital na alienação de ações não negociadas em bolsa de valores. No caso aqui, a matéria que está em discussão, o contribuinte ele interpôs um recurso mais amplo, né, mas a matéria em discussão aqui é a qualificação da multa de ofício, que foi a matéria para a qual o recurso teve segmento. Como o contribuinte vai fazer aí as considerações, eu deixo para a parte aí do patrono fazer. A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, pugnando inclusive pelo não conhecimento do recurso e se contrapôs também ao mérito da autuação. Então, essas são minhas breves considerações aqui, presidente. No voto, eu trago trago as especificidades do caso concreto. Pois não, então, doutor Adalberto, pode iniciar a sua sustentação. Bom dia a todos, senhora presidente, senhor relator, demais conselheiros. Conforme já mencionado pelo relator, esse recurso foi interposto de maneira mais ampla, combatendo também, se surgindo inclusive contra a exigência do imposto, porém ele foi admitido apenas o que tange a qualificação da multa. Em relação ao conhecimento do recurso, eu quero fazer algumas observações rápidas. A primeira delas é o seguinte, que ao contrário do que diz a Fazenda nas contrarrazões, a Procuradoria, há realmente uma similitude fática muito clara entre o caso indicado como paradigma e esse processo. Nos dois casos, o paradigma e neste, se discute, em última análise, a tese de que haveria uma operação frágil, uma operação superficial, que não atendia à realidade, e que os efeitos da operação não seriam aqueles que redundariam na exclusão da multa. Muito bem. Se nós compararmos os dois casos, a gente verifica o seguinte, que a similitude é profunda, porque nas duas hipóteses há realmente operação de alienação de ações, há também, deixa eu pegar aqui uma pequena emenda, aliás, eu vou me reportar rapidamente, a própria decisão que admitiu o segmento,
na terceira Câmara, no seguinte sentido, aspas, de fato, a situação retratada no paradigma guarda similitude fática com a situação do recorrido, já que em ambas se verifica artificialismo nas operações levadas a cabo pelos autuados, o que resultou em redução de imposto. Prossegue. Ocorre que, no caso paradigma, mesmo reconhecendo-se tal artificialismo, considerou-se incabível a majoração da multa de ofício. Já no caso recorrido, ao contrário, a qualificação foi considerada como íncita à própria infração imputada, considerando-se o artificialismo como o maior suporte para a sua manutenção. Trata-se, portanto, de situações fáticas similares, porém com conclusões opostas, configurando assim a divergência jurisprudencial. Ou seja, nos dois casos, no paradigma e nesse, o fundamento é artificialismo da operação, e que isto, por si só, geraria a multa qualificada. O caso paradigma é um caso que envolveu o Banco Pactual numa operação que também houve o que aconteceu nesse processo, que é o reconhecimento de ágio, capitalização do ágio e depois aumento no valor da participação alienada. Nos dois casos, a situação é muito parecida. E eu chamo a atenção para um fato curioso, que é o seguinte: o acordo recorrido, ele tem como fundamento o voto proferido no julgamento, no acordo da delegacia de julgamento. Ele reproduz integralmente aquele voto como sendo o fundamento do acordo recorrido. E lá, para a autoridade julgadora, no caso o relator ou relatora, para manter a exigência do imposto, ele cita como paradigma, como precedente, um caso do Banco Pactual, que é exatamente, não é o mesmo, mas é idêntico ao paradigma que eu cito aqui. Por quê? Porque no caso pactual, houve várias autuações de pessoas físicas, dos acionistas, e eles foram todos autuados na pessoa física, sob o argumento de que houve uma redução indevida do custo, ou melhor, uma elevação do custo artificial, do custo de aquisição e, consequentemente, a redução do imposto, do lucro, do ganho de capital. E ele cita, eu vou ler rapidamente o trechinho que está dito isso no caso, no acordo recorrido. Ele diz exatamente o seguinte, aliás, eu vou ler uma emenda rápida do caso. Ganho de capital na alienação de participações societárias, lucros originários da aplicação do método de equivalência patrimonial, holdings, capitalização e incorporação reversa. É exatamente o nosso caso, com a diferença que aqui não houve capitalização reversa, é o contrário, mas a essência é a mesma, a ratio decidendi é a mesma, tanto lá como aqui. E quando no acordo recorrido, para se manter a autuação, então o relator cita um processo, um precedente que, na opinião, ele se aplica, que é exatamente um dos casos do pactual. Um dos casos, que é o de número... Deixa eu ver se eu localizo aqui rapidamente. Está aqui o número. É o acórdão do CARF 2401-004-608 da 4ª Câmara. Eu, nos memoriais que eu encaminhei aos senhores, eu cito mais 3 precedentes, também do pactual, idênticos a esse que foi citado aqui. Ou seja, a Fazenda, ou melhor, o acordo recorrido, para dizer que o imposto é devido, ele se valeu de um exemplo, que é o mesmo exemplo que nós estamos citando como paradigma, embora fosse outro contribuinte. Mas é exatamente o mesmo caso, os casos são idênticos. Eu cito no memorial 3 outros processos, também do pactual, da 4ª Câmara, em que foram julgados, esses 3 que eu cito agora, foram julgados aqui pela 2ª Câmara, por essa mesma Câmara julgadora. E em todos eles houve a rejeição da multa qualificada. Ou seja, esta Câmara, nos 3 precedentes que eu cito nos memoriais, que é exatamente igual ao paradigma que eu cito no recurso, exatamente o mesmo, esta Câmara, repito, esta Câmara, afastou a multa qualificada, entendendo que, embora a operação tivesse um artificialismo, embora tivesse havido aumento artificial, no entender do julgador, do custo de aquisição, exatamente pela incorporação do ágio, do lucro, mesmo assim se afastou a multa, aqui nesta turma. Né? Portanto, esses precedentes que eu cito, que é o precedente, ou melhor, o paradigma que eu cito no recurso, e os precedentes que eu indiquei nos memoriais, são todos do pactual,
são muito similares a esse processo, e essa similaridade nos leva a duas conclusões. Primeiro, que o nosso recurso tem que ser conhecido, porque lá também esta Câmara Superior reconheceu, conheceu dos recursos. Primeiro ponto. Segundo ponto, não menos importante, é que não só tem que ser conhecido, mas tem que ser provido, porque não se pode manter uma multa qualificada ao argumento de que há um crime, quando, na verdade, o que se discute são os efeitos de um determinado ato. O ato em si, a operação, ela não é simulada e o próprio acordo recorrido reconhece que o ato é legítimo. O que o acordo recorrido afasta são os efeitos desse ato. Ora, quando eu discuto efeito de uma reorganização, efeito de uma operação societária, eu não estou dizendo que a operação não existe, ou que ela é dolosa, ou que é fruto de dolo, ou de simulação. Eu estou dizendo que aquela operação existe, porém, ela não tem o efeito jurídico tributário que o contribuinte entendeu que tinha, e daí a autuação. Então, uma coisa é exigir o complemento do imposto, outra coisa é dizer que há crime nisso e que, portanto, tem que se qualificar a multa. No acordo recorrido, se os senhores compararem, inclusive, a emenda do acordo recorrido com a do paradigma, é muito parecido. Olha, captação de lucros e reservas, método de equivalência patrimonial, impossibilidade de múltiplo aproveitamento do mesmo lucro, omissão de ganho de capital, alienação de ações, isso no paradigma. No caso nosso, aliás, no recorrido. No paradigma está igual. Por quê? Porque nos dois casos, aliás, nos 4, porque eu cito mais 3 julgados por esta Câmara, houve isso, equivalência patrimonial, aproveitamento do ágio, incorporação ao custo, portanto, situação é idêntica. E, repito, esta segunda turma entendeu, nos 3 casos que chegaram aqui em recurso especial, que a multa deveria ser afastada, a multa qualificada. Portanto, não tenho dúvida que o recurso tem que ser conhecido. Em sendo conhecido, há uma questão prejudicial que envolve matéria de ordem pública e, portanto, é de conhecimento ex officio, que refere-se ao fato de que o acordo recorrido ele foi proferido pelo voto de qualidade, por voto de qualidade. Por quê? Porque os 4 conselheiros que representam os contribuintes votaram pelo provimento total do recurso voluntário e afastamento total da exigência tributária. E os outros 4 indicados pela Fazenda entenderam que mantinha-se a autuação. Porém, todos reconheceram que tinha quanto à multa qualificada, houve divergência. Mas também não foi por voto de maioria, foi por voto de qualidade. Portanto, como ali se decidiu por voto de qualidade, e como a lei que alterou e afastou praticamente a Lei 13.988 de 20, afastou o voto de qualidade, e como esta lei se aplica a todos os processos em andamento, portanto, não julgados definitivamente, o nosso entendimento é de que esta nova regra tem que ser observada também no julgamento do recurso ordinário. Tá? Então, nós estamos pedindo que, como se trata de matéria de ordem pública, e há vários precedentes da Câmara Superior e também do Judiciário, de que, sendo de ordem pública, ela tem que ser conhecida independentemente do conteúdo do respectivo recurso pelo efeito translativo. Então, neste caso, o recurso translativo dos recursos, que é inerente também nessa situação, ele leva esta Câmara, ex officio, a verificar se aquele julgamento está de acordo ou não com a lei. Se o julgamento não estiver, ele tem que ser declarado nulo. Seja para que vossas excelências mesmo, então, invertam o resultado, afastem o voto de qualidade ali proferido e reconheça que ele não pode prevalecer e a solução deve ser voltada em favor do recorrente, portanto, acolhe o recurso, implica no acolhimento do recurso voluntário, ou se anula a decisão para que volte para lá e seja feita uma readequação, que haja um novo julgamento, levando em conta a disposição da Lei 13.988. Essa é uma questão prejudicial e ex officio, matéria de ordem pública, que eu entendo que, superada a questão do conhecimento, ela deve ser enfrentada também. E finalmente, no mérito em si, na questão meritória, eu não sei se haverá tempo, mas o que eu quero chamar a atenção é que, neste caso especificamente, houve uma reorganização societária em 2 etapas. Na primeira etapa, o recorrente Alípio e seu então sócio, Carlos César Floriano,
que detinham 50% das ações de um grupo chamado Complexo Teconde, que nos autos está bem explicado o que é. Eles tinham 50%. De que maneira? Através de uma empresa deles que se chamava Aba Infra. Então, eles eram donos da Aba Infra, que, por sua vez, tinha 50% do Complexo Teconde. Muito bem. O outro sócio, dono dos outros 50%, resolveu vender os 50% dele para um concorrente, a Libra. O acordo de acionistas que havia entre os grupos previa que, no caso de venda, de algum dos sócios fosse vender a sua parte, tinha que dar preferência e direito de venda conjunta para a outra parte. Então, no primeiro momento, o outro dono, que é o Grupo Barbeito, vendeu para a Libra os 50%, com condição suspensiva, e notificou o recorrente para que ele exercesse a preferência, se quisesse, nas mesmas condições, ou vendesse junto. Como ele não queria vender junto, porque achava que o preço era baixo, e não queria ter a Libra como sócia junto com ele, porque havia conflito de interesse, porque era o maior concorrente dele, o que ele fez? Ele exerceu a preferência. E ele foi buscar dinheiro aonde? No Bradesco. 580 milhões emprestado. O Bradesco exigiu um empréstimo, mas eu quero que essa participação esteja situada numa empresa de propósito específico. Então, aí surgiu a primeira etapa da organização. Houve uma cisão parcial e se criou uma empresa chamada Abaporto. A Abaporto ficou 50% César, 50% Alípio, que é o recorrente, e a Abaporto tomou o empréstimo do Bradesco de 580 milhões para suportar esse investimento e ficou devedor e deve garantir as ações. Muito bem. Passo 2, depois eles compraram, então ficou 100% dono. O Alípio ficou com 50%, o César 50% da Abaporto, que por sua vez tinha 100% do Grupo Teconde. Mas aí tinha um outro problema. Tinha que arrumar algum outro investidor que não fosse concorrente, quisesse entrar na Abaporto, trazendo esses 500 e tantos milhões que era para pagar o Bradesco. E, orientado pelos assessores, pelos consultores financeiros e tal, verificou o seguinte: ninguém ia colocar lá, nenhum investidor entraria na Abaporto ficando sócia ou acionista ao lado de pessoas físicas. Porque o mercado não funciona assim. Pessoas jurídicas, grandes corporações, não se associam a pessoas físicas. As físicas têm que ter também uma holding. Então, para que houvesse a atração de um investidor, eles criaram uma outra empresa, agora, que se chamou, já existe inclusive, que é a empresa que está sendo questionada aqui, que é a CFF. Então, eles aportaram as ações na CFF. E a CFF passou a ter os 50%, os 100% do Complexo Teconde. E aí a Ecoporto, que é a Eco Rodovias, entrou de sócia nessa empresa, na empresa que devia para o Bradesco, adquiriu 41% das ações e colocou lá um valor de 500 e tantos milhões. Esse investimento teria ágio. Tendo ágio, foi a conta de reserva. E aí a Ecoporto ficou com 41% e a CFF com 58%. Posteriormente, a Eco Rodovias, que tinha um direito de preferência, um direito de opção de compra dos restantes, depois ela exerceu essa opção e ficou dona dos 100%. Bom, essa CFF, portanto, foi uma empresa, já existia inclusive, para a qual foram aportadas participações para viabilizar o ingresso de uma terceira empresa, fosse a Ecoporto, fosse qualquer outra empresa. Isso tudo está num gráfico, as folhas 13 e 29 dos autos, para acessar se tiver interesse, caso não tenham visto. O que se diz, então, o que disse a fiscalização, primeiro, durante a fiscalização? Olha, nós estamos de acordo que tinha que fazer cisão, então essa parte da cisão é perfeita, não tem nenhum problema. Mas, esta segunda etapa, que é da CFF, houve uma irregularidade, porque vocês fizeram isso só para aumentar o capital, para obter o... Doutor Adalberto, só para o senhor se posicionar, o senhor já esgotou os seus 15 minutos, eu vou lhe dar 2 minutos para a conclusão, por favor. Eu vou concluir. Então, se os senhores puderem examinar ou quiserem examinar os memoriais, onde o assunto está, embora mais sinteticamente exposto e comprovado, verifica-se que realmente não houve nenhuma conduta dolosa. E a discussão, no fundo, é os efeitos desse ato.
se esse é o efeito, gera ou não gera direito ao aumento do custo. No caso do Banco Pactual, para similar, entendeu-se que não tinha, não podia incorporar. Aqui também se entendeu que não, mas lá se afastou a multa e aqui não. No fundo, o que nós estamos pedindo hoje é que se afaste a multa, conforme o paradigma, conforme os precedentes indicados, e que se mantenha, então, a exigência, mas afastando a multa qualificada. É o nosso pedido e agradeço a atenção. Obrigada. Querem alguma discussão? Podemos, então, passar para o voto? Pois não, então, conselheiro Mário. Presidente, vou começar mais ou menos pela parte final de uma matéria que foi trazida aqui, foi rejeitada, que está denominada assim, nulidade, ineficácia do voto de qualidade proferido no julgamento do recurso voluntário em face da Lei 13.988/2020. Só para dizer que essa questão foi trazida no recurso do contribuinte, ela foi rejeitada, que todos nós sabemos que a cognição do recurso especial de divergência encaminhado à instância especial ela é restrita, então já adianto para o patrono que eu não vou abordar no meu voto nenhum aspecto a respeito dessa questão, porque ela já foi rejeitada preliminarmente. Falo para os conselheiros também, eu não trouxe, tem o desenho, todo o desenho dessa operação que o patrono até se referiu, que está nos autos, lá no relatório fiscal, sobretudo, nas peças de defesa do patrono, e que eu traduzi isso aqui, eu não acho que seja, quer dizer, eu traduzi na parte do conhecimento, é relevante para se comparar, mas como não tinha esse desenho no relatório e no voto, eu não trouxe o desenho, mas fiz um resumo. É uma operação complexa, mas eu trago aqui muito mais para comparar a situação do paradigma com o recorrido do que para entendimento. Então, se houver alguma necessidade de se procurar entender essa questão, basta ir lá ou no próprio relatório fiscal ou nas peças de defesa do contribuinte, que ela vai estar lá desenhada bonitinho e o entendimento vai ser facilitado. Então, a matéria, como eu já disse, é a qualificação da multa de ofício. A Fazenda Nacional pugna pelo não conhecimento do apelo recursal sob o argumento de que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de demonstrar analiticamente a divergência, infere que os entendimentos consubstanciados na decisão recorrida e no paradigma estão baseados... estão baseados na análise de fatos e elementos de prova e que não há uma efetiva divergência de tese jurídica das decisões cotejadas. Convém ressaltar que, de conformidade com o artigo 67 do anexo 2 do regimento interno do CARF, recurso especial é cabível nos casos em que, perante situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas em face do mesmo arcabouço jurídico normativo. Em vista da disposição regimental, mostra-se imprescindível examinar o contexto fático em que se inserem os julgados postos à comparação para que se possa concluir sobre a possibilidade de instauração do dissídio interpretativo. Para tanto, mister avaliar as circunstâncias que envolveram as operações societárias evidenciadas em cada um dos julgados e sua correlação com a exasperação da multa. Iniciando-se pelo paradigma, acórdão 2402-005-946, o contribuinte mantinha participação societária de 0,6396 na empresa Nova Pactual Participações Limitada, holding que detinha 78% de participação societária na Pactual SA, a qual, por sua vez, era detentora de praticamente 100% das ações do Banco Pactual, isto é, o sujeito passivo, de forma indireta, detinha 0,5% das ações do Banco Pactual SA. Naquele caso, o sujeito passivo e os demais sócios da Nova Pactual Participações Limitada, bem assim os acionistas de uma outra holding, aí denominada Pactual Holdings SA, resolveram negociar diretamente como pessoas físicas e não por intermédio de referidas holdings, suas participações no Banco Pactual SA a uma terceira empresa. Para concretizar tais operações,
foram promovidas reestruturações societárias com sucessivas capitalizações de lucros nas holdings mediante prévia aplicação do método de equivalência patrimonial, com base nos resultados obtidos no Banco Pactual, que no caso aí era a empresa operacional. Especificamente em relação ao contribuinte referido no paradigma, que pega uma parte dessas operações, foram efetuadas 2 incorporações reversas, antecedidas de capitalizações de lucros pelo método de equivalência patrimonial e respectivas majorações no custo de aquisição dos valores mobiliários de sua propriedade, sendo que o incremento do capital das sociedades envolvidas no processo de incorporação teve origem no mesmo fato econômico, que foi o lucro obtido pela empresa operacional de que as holdings eram acionistas e que, ao final do rearranjo societário, acabou por incorporá-las, no caso, incorporar as holdings. Diante desses fatos, o colegiado paradigmático entendeu pela manutenção do lançamento, por considerar que a legislação que possibilita a majoração do custo de aquisição de lucros ou reservas constituídos a partir desses lucros, não se aplicava àquele caso concreto, sobretudo porque a parcela desses lucros utilizados mais de uma vez para o aumento do custo de aquisição das ações detidas nas empresas incorporadas, permaneceu contabilizado na incorporadora, tendo sido, inclusive, distribuído em momento posterior ao próprio sujeito passivo, caracterizando aumento artificial do custo de aquisição da participação societária alienada. A despeito disso, o colegiado prolator do julgado, trazido a cotejo, entendeu pela desqualificação da multa de ofício, tendo em conta que os elementos de prova coligidos aos autos não se mostraram suficientemente aptos a demonstrar o intuito doloso no proceder do contribuinte, isto é, o necessário nexo de causalidade entre a conduta praticada e o resultado efetivamente atingido, no caso dolo específico. Além do que, não se vislumbrou a ausência de verossimilhança nas justificativas exprimidas na peça de defesa do sujeito passivo quanto à inexistência de dolo nos procedimentos adotados para a alienação de sua participação societária. A esse respeito, insta a reproduzir trechos do voto condutor do paradigma e eu vou ler só as partes grifadas aí, que já é bastante coisa. As condutas previstas nos artigos em questão têm como pressuposto uma atuação ou omissão dolosa por parte do agente. Assim, para a qualificação da multa de ofício, é necessária a constatação com elevado grau de probabilidade de que determinado contribuinte tenha pautado sua conduta imbuído de dolo, ou seja, com a consciência da conduta, a consciência do resultado, a consciência do nexo causal entre a conduta e o resultado e a vontade de atuar no sentido de provocar o resultado infringente das normas jurídicas tributárias. Trata-se, pois, de um dolo específico. Também é preciso que não haja verossimilhança minimamente suficiente em eventuais justificativas que alternativamente poderiam dar amparo ao proceder do contribuinte sem implicar necessariamente em um agir doloso. Deve ser admitido, por outra via, que quando verificada a conduta de pessoa física infringente à legislação tributária, a comprovação do dolo a ela, porventura, associada, é tarefa árdua, face às muitas vezes limitada possibilidade de produção do arcabouço probatório hábil e suficiente para tanto. Entretanto, não obstante o diligente trabalho desenvolvido pela fiscalização, não foram coligidos aos autos elementos de prova suficientes e inequívocos com força bastante para amparar a imputação da qualificação da multa de ofício, vez que os fatos relatados no TVF não se mostraram suficientes para caracterizar o dolo específico do recorrente em fraudar a legislação tributária. Aí volto às minhas considerações. Examinando-se a decisão recorrida, verifica-se que
sua única semelhança com o paradigma diz respeito à falta de amparo legal para a majoração do custo de aquisição da participação societária alienada pelo recorrente, tida por artificial. Contudo, o planejamento tributário empreendido e o nível de envolvimento do sujeito passivo em sua concepção em nada se assemelham com o verificado no paradigma. Como forma de evidenciar as diferenças fáticas entre os dois casos, convém resumir, com base no relatório do voto condutor do julgado fustigado e em declaração de voto apresentada por um dos membros do colegiado, os rearranjos societários empreendidos pela recorrente que culminaram no presente lançamento. Em 2012, o contribuinte detinha participações indiretas no complexo Teconde, por meio da empresa Formitex, juntamente com seu genro, Carlos César Floriano, que é denominado lá pela fiscalização de César, que também participava do referido complexo, mas na condição de pessoa física. A sociedade constituída entre César e a Formitex era proprietária da Abra Infraestrutura e Logística, chamada de Aba Infra, e Reporto Terminal de Retaguarda Portuária Limitada, Reporto. Cada sócio possuía 50% de participação na Abra Infra e na Reporto. A Aba Infra, por sua vez, detinha 50% da Teconde e a Reporto 50% de duas outras empresas do complexo Teconde, aí denominadas Termilog e Termares. Entre 23 de 2 de 2012 e 14 de 3 de 2012, foram criadas duas novas empresas, a Aba Porto Participações, a Aba Porto, com 99% das ações pertencentes à César, e a CEF Participações, CEF, também com 90% das cotas pertencentes à César. Ainda em 3 de 2012, foi autorizada a emissão de nota promissória pela Aba Porto em montante suficiente para a aquisição de 50% das ações da Teconde, Tamares e Termilogs que pertenciam à Aba Infra e à Retroporto, que, por sua vez, eram de propriedade de sociedade composta por César e pela Formitex, cujo capital era representado em sua maior parte por ações pertencentes ao recorrente. Também no primeiro semestre de 2012, foram realizados inúmeros outros rearranjos societários, merecendo destaque o seguinte: cisões da Aba Infra e Retroporto, conversão do capital à Aba Porto, concessão ao recorrente por César de ações de opções de compra da metade das ações da Aba Porto, exercidas em momento posterior, aquisição pela Aba Porto dos 50% das ações remanescentes da Teconde, Tamares e Termilog, não pertencente à sociedade composta por César e pela Formitex, aquisição pelo ora recorrente de 50% de ações da CEF e aumento do capital da CEF com a conferência de ações das ações da Aba Porto. Conforme evidenciado no termo de verificação fiscal, reproduzido na decisão recorrida, todas essas ações, realizadas diretamente pelo recorrente por seu sócio, tiveram por propósito inserir a CEF no contexto de uma futura negociação com o complexo Teconde ao grupo Ecoporto, para permitir um aumento indevido no custo de aquisição de suas participações societárias, com captação de lucros e reserva de lucros na CEF, por meio da aplicação do método de equivalência patrimonial. Em vista desses fatos, o acórdão desafiado, valendo-se também das razões extraídas da decisão de primeira instância administrativa, concluiu pela validade do lançamento por considerar que o custo de aquisição dos valores foi artificialmente majorado e teve por finalidade reduzir o ganho de capital decorrente de sua alienação. E aí eu trago alguns trechos que eu vou ler também, somente os grifados aí. Em alguns trechos do recorrido e do próprio relatório fiscal citado pelo recorrido. Em nosso entendimento, porém, a análise acurada da complexa situação fática descrita nos autos evidencia
que esta se amolda à modalidade de planejamento por meio de empresa veículo, com a inserção da empresa CEF Participações, utilizada, entre outros motivos, para majoração, para majorar o custo de aquisição de modo artificial e, com isso, reduzir a tributação referente ao ganho de capital na operação de alienação do complexo Teconde para a Ecoporto. Em outras palavras, segundo a autuante, valentes de planejamento tributário abusivo, a CEF Participações foi utilizada no processo apenas com o objetivo de majorar o custo de aquisição e, por conseguinte, reduzir a tributação referente ao ganho de capital na operação de alienação do complexo Teconde para a Ecoporto Holding S.A., no caso aí Ecoporto. No caso concreto, a intenção do sujeito passivo que emerge dos autos era uma só: a reorganização societária visou apenas e tão somente majorar o custo de aquisição das ações e, via de consequência, reduzir o capital na venda realizada logo em seguida. Os argumentos expedidos na defesa não possuem força suficiente para sustentar a licitude do planejamento tributário pretendido. Se o conjunto probatório evidencia que os fatos, que os atos formais praticados, integralização de capital social, divergiam da real intenção subjacente, venda das participações societárias, caracteriza a simulação cujo elemento principal é a existência de objetivo diverso daquele configurado pelos atos praticados. O artigo 135 do RI não ampara a forma de como o contribuinte calculou o custo de aquisição e etc., né? E aí, mais ao final, na verdade, não se vislumbra qualquer propósito negocial além da intenção de reduzir o pagamento do tributo, porquanto a conduta do autuado não pode ser tomada como planejamento tributário lícito, cabendo à autoridade fiscal a desconsideração das operações realizadas e a tributação do fato verdadeiramente ocorrido. Dessa forma, em vista de todas as evidências detalhadamente descritas no TVF, através de documentos e esclarecimentos fornecidos tanto pelo interessado quanto pela autoridade fiscal, esta procedeu à apuração do custo, do real custo de aquisição e, via de consequência, ao ganho de capital proveniente da alienação das participações societárias já mencionadas. Voltando aí mais uma vez às minhas considerações, não se pode olvidar que, assim como no paradigma, o exame das razões do recurso voluntário do sujeito passivo, no que respeita à multa qualificada, levou em consideração o modus operandi utilizado para a omissão de rendimento decorrente da alienação das participações societárias, bem assim o grau de envolvimento do contribuinte na concepção das operações que culminaram na majoração dita artificial do seu custo de aquisição. Ademais, assim como no paradigma, a decisão recorrida levou em consideração os argumentos suscitados na peça de defesa do contribuinte, mas tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, narradas no termo de verificação fiscal, depreendeu que o recorrente agiu com deliberada intenção de majorar artificialmente o custo de aquisição das capitalizações indevidas de lucro. Nesse sentido, em face do conjunto probatório no qual o fisco motivou o lançamento, o colegiado recorrido depreendeu que as condutas praticadas pelo sujeito passivo configuraram simulação dolosa, abre aspas, caracterizada por um conjunto de atos formais e sucessivos que, apesar de individualmente aparentarem legalidade, não representam a real intenção das partes para os quais não se vislumbra sequer motivação, senão a de se eximir do pagamento do imposto devido, fecho aspas aí. Sobre esse tema, convém reproduzir excesso da decisão de primeira instância administrativa, reportados no julgado recorrido e utilizado como fundamento para a decisão ordinária. E diz o seguinte: ocorre que os fatos narrados no TVF demonstram inequivocamente a consciência do contribuinte quanto à forma em que o custo de suas ações foi majorado.
Não se trata de majoração indevida do custo das ações, não se trata a majoração indevida do custo das ações de uma mera interpretação inadequada do artigo 135 do RI 99. O que se extrai dos fatos ocorridos é a clara intenção de majorar o custo das ações com a capitalização indevida de lucros. A fraude fiscal pode se dar em razão da ação ou omissão de uma simulação da ocultação e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda pública, um propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte a uma obrigação tributária. Nesse caso, deve sempre estar caracterizada a presença de dolo, um comportamento intencional e específico de causar dano à fazenda pública, onde, se utilizando de subterfúgio, escamoteia a ocorrência do fato gerador, escamoteiam, no caso, aí, ou retardam seu conhecimento por parte da autoridade fazendária. O conceito de dolo encontra-se no artigo 116, no inciso 116 do artigo 18 do Código Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele que o agente quis o resultado e assumiu o risco de produzi-lo. No caso em apreço, como já se viu, ficou configurada a simulação caracterizada por um conjunto de atos formais e sucessivos que, apesar de individualmente aparentarem legalidade, não representam a real intenção das partes, para os quais se vislumbra, não se vislumbra sequer uma motivação, senão a de se eximir do pagamento do imposto devido. Assim, pela própria definição, a simulação sempre decorre da conduta fraudulenta, já que sempre é resultado de vontade deliberada do contribuinte, que, conhecendo a formalidade correta, opta pela via transversa com o único intuito de não recolher o tributo devido. Eu vou fechar aspas aqui mais uma vez. Verifica-se, portanto, que os contextos fáticos avaliados nas decisões cotejadas, como já dito, não guardam relação de similaridade alguma entre si. No paradigma, o aumento do custo de aquisição das ações pertencentes ao contribuinte foi efetuado a partir de duas incorporações reversas, mediante a utilização do método de equivalência patrimonial, sendo que, nos termos daquela decisão, não foram coligidos aos autos elementos de prova hábeis a amparar a imputação da qualificação da multa de ofício, vez que os fatos relatados no TVF não se mostraram suficientes para caracterizar o dolo específico da recorrente em fraudar a legislação tributária. Dito de outra forma, não houve a demonstração de que os atos praticados tenham contado com efetiva participação do autuado, o qual detinha tão somente 0,5% das ações do capital da sociedade envolvido nas alienações. Tampouco foi estabelecido o nexo entre a conduta praticada e o resultado atingido. Na situação tratada na decisão recorrida, os atos foram praticados diretamente pelo recorrente, em conjunto com um único sócio, e não envolveram meras incorporações reversas, mas um sofisticado esquema de reestruturação societária, compreendendo, dentre outras, operações de cisão, conversão do patrimônio da sociedade integrante do complexo empresarial de que o autuado participava inicialmente, para a pessoa jurídica instituída especificamente para esse fim, além da inserção de empresa veículo, com o exclusivo intuito de majorar o custo de aquisição das participações societárias detidas de modo artificial e com a específica finalidade de reduzir a tributação aplicável ao ganho de capital na alienação dessas participações. Com efeito, todas as ponderações feitas até aqui permitem concluir pela inexistência de dissídio interpretativo, uma vez que as diferentes soluções a que chegaram os acordos recorridos e paradigma não decorreram de divergência jurisprudencial, mas sim dos elementos específicos de cada processo, na medida que os julgados confrontados analisaram quadros fáticos absolutamente diversos e as suas conclusões não resultaram no paralelismo ou confronto de tese a ensejar o recurso especial de divergência. A propósito,
o acolhimento das alegações feitas na peça recursal de que a conduta adotada pela recorrente não estaria enquadrada nas hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502 de 1964, demandaria o revolvimento de todo o escopo probatório carreado aos autos. Todavia, é absolutamente pacífico nessa Câmara Superior de Recursos Fiscais que a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e em vista disso, presidente, eu estou encaminhando por não conhecer do recurso especial. Obrigada, conselheiro Mário. Posso tomar os votos? Ou querem tirar alguma dúvida? Posso tomar os votos? O senhor está sem voz, está sem som. Senhor presidente, queria só fazer um esclarecimento de matéria de fato, não de direito. Sim, se for rápido, por favor. Sim, é bem rápido. O relator fez referência que no TVF haveria a imputação de que a reorganização foi fraudulenta, inclusive a decisão. Eu quero dizer o seguinte, no TVF não está dito isso, ao contrário. O TVF reconhece expressamente a licitude das operações de cisão. Na própria decisão recorrida está dito, eu estou lendo a decisão recorrida, observa-se que a fiscalização não considerou irregulares as reestruturações societárias implementadas por Alipe César. Não considerou. O que a autoridade fiscal não admitiu foi a majoração ilícita dos custos das ações alienadas e a consequente omissão de ganho de capital. Só quero fazer referência a isso. O que está discutindo aqui é só esta parte. As cisões, toda a organização societária foi aceita pela fiscalização e pelo acordo recorrido. Obrigada. Podemos, só para dizer, eu não vou fazer nenhuma alteração, o voto vai ficar da forma que está. Se o contribuinte tiver alguma questão, aí depois ele pode usar dos remédios que estão à disposição no regimento. Posso iniciar a tomada de votos? Bem, o conselheiro Mário, então, está não conhecendo do recurso contribuinte, que é a qualificação da multa. Conselheira Ana Cecília. Só um instante, presidente. Eu estou com um pouco aqui, estava analisando esse paradigma, porque, pelo que eu extraio do paradigma, ele entendeu que para a caracterização da qualificação aqui da multa, seria necessário que se demonstrasse um dolo específico do recorrente em fraudar a lei tributária. Então, que ele está entendendo que mesmo diante dessa situação do aumento artificial aqui do custo, né, das ações, não restou comprovado esse dolo específico necessário para a qualificação da multa. Aí vem no acórdão recorrido, só para chegar a uma conclusão. No recorrido, já no sentido de que, como ficou configurada a simulação caracterizada por um conjunto de atos formais ou sucessivos, que apesar de individualmente aparentarem legalidade, não representam a real intenção das partes, para as quais não se vislumbra sequer uma motivação, senão a de eximir o pagamento do imposto devido. Assim, pela própria definição, a simulação sempre decorre de conduta fraudulenta. Então,
já que sempre resultado da vontade deliberada do contribuinte, que, conhecendo a formalidade correta, opta pela via transversa. Assim, a dificuldade que eu encontrei aqui na identificação da divergência é porque, na verdade, eu não consegui identificar se esse entendimento, no sentido de que a conduta é fraudulenta, né, foi uma conduta fraudulenta destacada no acórdão recorrido, ela decorreu simplesmente do fato do fato de o contribuinte aumentar artificialmente o custo das ações. Se foi essa a essa interpretação feita a esse fato. E aí, por outro lado, o acórdão paradigma, ele estaria numa situação semelhante, entendendo que não seria fraudulenta a ponto de, não seria uma operação fraudulenta a ponto de vulnerar a legislação tributária, mesmo sabendo ali do aumento artificial do custo. Então, assim, em princípio, apesar de existirem diferenças práticas, né, as operações não são exatamente iguais, mas pela rápida, né, leitura eu pude fazer aqui, eu estou entendendo que esse fato relevante, né, dentro de todo esse contexto da operação, o fato relevante trazido é no sentido de que o aumento artificial do custo, ele é por si uma conduta fraudulenta apta a ensejar a qualificação da multa, ou, por outro lado, não seria suficiente essa conduta para vulnerar a legislação tributária, atraindo a incidência do 150. Então, nesse ponto... Oi? Nada. Aí, nesse ponto, eu tive dúvida acerca da questão do conhecimento, porque apesar de identificar que são situações que são operações que envolvem questões fáticas diferentes, né, tem alguma semelhança, mas também há uma certa disparidade. Me parece, pela leitura assim, né, pouco aprofundada do momento aqui, que a conclusão que sobre esse aspecto do aumento artificial aqui, ela de fato é divergente a posição que foi adotada no acórdão recorrido com relação ao paradigma. Então, nesse ponto, eu vou abrir a divergência para conhecer o recurso. Sim. Conselheiro Pedro Paulo. Bem, nesses casos, a gente até já julgou outros hoje, né, que envolve qualificação, agravamento de multa. Só há, a meu ver, e parece que isso é uma coisa fácil de entender, você só pode afirmar que há divergência quando, examinando situações análogas ou muito parecidas, né, os colegiados dão encaminhamento diferentes para as decisões, então, mantendo a qualificação e não mantendo a qualificação no caso. E nesse caso aqui, eu acho que foi muito bem demonstrado pelo relator, né, que embora haja, evidentemente, alguma semelhança entre os casos, né, naquilo que é essencial para o posicionamento de cada um dos colegiados, as situações são diferentes. Na verdade, a conclusão, isso ficou bem claro para mim, compreendi perfeitamente, né, que a conclusão, num caso e no outro, para manter ou para afastar a qualificação, decorreu do exame daquelas circunstâncias específicas de cada caso. Não há como se afirmar que se um colegiado estivesse na situação do outro, ou vice-versa, teria decidido da mesma forma, porque você estaria analisando outros elementos e outros fatos. Portanto, para mim está muito claro que, nesse caso específico aqui, não restou demonstrada divergência. Eu acompanho o relator. Só uma questão, presidente, até para justificar a minha conclusão pela inexistência de divergência, que eu estive no colegiado, acho que eu, Maurício, conselheiro João Vitor, no colegiado prolator do paradigma, e lá eu votei de uma forma. Se eu for entrar no mérito aqui, eu vou pensar de forma completamente diversa, porque para mim são os fatos que considerados, né, no rearranjo societário que são relevantes para a qualificação ou não da multa.
Sim. Conselheiro João Vitor. Presidente, ambos os posicionamentos aí são bem convincentes, tanto o do Mário quanto o da conselheira Ana Cecília. O voto do Mário está um voto de muito fôlego, bem fundamentado, obviamente, mas por hora, assim, o que eu estou tentando extrair é que, a despeito de algumas diferenças fáticas, em ambas situações, tanto no paradigma quanto no recorrido, há algo que se denomina de artificialismo das operações, da reestruturação societária, o que teria a finalidade primordial de aumentar o custo de aquisição e diminuir por consequência o ganho de capital, como colocado pela conselheira Ana Cecília. Então, realmente, existem diferenças fáticas entre os casos, mas do que é mais importante, do que eu extraio até do próprio exame de admissibilidade, é que no paradigma e no recorrido houve artificialismo de operação, de reestruturação societária, houve planejamento tributário com a finalidade de reduzir pagamento de tributos, e no caso do recorrido se entendeu que houve o dolo, e no caso do paradigma se entendeu que não há automaticamente o dolo. Há o artificialismo em ambos os casos, mas disso não se poderia extrair o dolo. Então, a princípio, e confesso que realmente fiquei com uma dúvida, mas na dúvida eu prefiro conhecer e acompanhar o voto da conselheira que abriu a divergência. Conselheiro Maurício. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Marcelo. Utilizando as mesmas considerações do conselheiro João, né, o voto realmente está bem, né, entre aspas, parrudo, está muito bem fundamentado, mas nesse caso, eu verificando aqui o paradigma, esse caso fiquei muito na dúvida, né, mas essas considerações do João aí me fazem acompanhar aí a divergência, presidente, em relação, ambos os casos estão tratando de artificialismo. Aí vamos considerar a questão do dolo, é por esse motivo. Lógico que há questões aí fáticas, né, mas de forma genérica, eles tratam de artificialismo aí, portanto eu vou conhecer. Conselheiro Rodrigo. Está sem voz, está sem som. Opa, ok. Pelos mesmos motivos também já citado pelos colegas João, Ana e Marcelo, também entendi que o fio da meada aqui está no artificialismo, e em razão disso eu acompanho a divergência para conhecer do recurso especial. Bem, eu voto com o relator, eu entendo, inclusive participei de vários julgamentos até do paradigma, né, em relação ao paradigma, e eu entendo que aí existe com todas as vênias, um apego aí a essa questão do artificialismo. Tem artificialismos e artificialismos, então o contexto para mim, tudo que foi colocado aqui no voto, o contexto para mim não pode ser de forma alguma comparado com o contexto do paradigma, certo? O paradigma, inclusive, foi, eu acho que nunca, e em algum momento aqui no CARF, se manteve essa multa essa qualificadora, né? Desde o julgamento da TO até a Câmara Superior, e pouca coisa, inclusive, 1 ou 2 processos conseguiram subir com um paradigma em relação a isso aí, em relação a essa parte da qualificadora, que é o recurso da Fazenda, né? Então, eu acho que, de forma alguma, ainda mais no caso de multa qualificada, não há como se fazer aí se demonstrar divergência em face de valoração de provas, né? E aqui, no caso do acórdão recorrido, né, já transitou em julgado essa questão toda do planejamento, né? Não tem nada mais que possa ser alterado, porque não teve nem segmento nessa parte, né? O segmento foi só para a qualificadora, o que eu acho bastante complexo, né? No momento em que se mantém toda aquele entendimento daquele planejamento, vamos dizer assim, condenável, né? Se agora discutir num outro caso, né, que não seja da mesma situação, se discutir aí a qualificadora. Então, por todas essas razões, eu voto com o relator e já esclareço que, nesse caso, é um caso de conhecimento.
eu vou aplicar o voto de qualidade, certo? Seguindo a portaria do Ministério da Fazenda, número 260, tá certo? Então, porque deu empate no julgamento, a gente tem, ninguém ignora o 19E, mas também ninguém ignora a portaria 260 do Ministro da Fazenda, que nós estamos, eu preciso seguir, mas, independentemente da portaria, é uma convicção minha que realmente, quando se fala, decide-se favoravelmente ao contribuinte, eu estou, para mim, nesse sentido, é o mérito, mas não essas questões processuais, certo? Bom, então eu vou aqui proclamar o resultado. O voto de qualidade, número 49 da pauta, não conhecer do recurso, vencidos os conselheiros Ana Cecília, João Vitor, Marcelo Milton e Rodrigo, que conheceram do recurso. Bem, eu agradeço a presença do patrono e eu peço, então, que interrompamos agora. Ainda teríamos uma sustentação oral por gravação. Como é por gravação, não tem ninguém aguardando, vamos fazer um intervalo, porque à tarde nós temos uma pauta bastante pesada. Eu agradeço aí a presença do patrono, boa tarde, né? Boa tarde. Tá certo? Tá, então, peço para os colegas retornarem aqui às 14 horas, tá certo? Okay. Bom almoço para todos. Presidente, Tchau, boa tarde. Finalizar a gravação.